Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fechar em definitivo a playlist de análise completa das questões de Química do Enem de 2022. Vamos fechar analisando a questão 131 do Caderno Azul, Enem Principal, ano 2022. Lembrando, aqui no canal, cada questão rende uma aula do assunto envolvido. Então, para você que está se preparando para a prova do Enem, essa não é uma das, é a melhor maneira de você se preparar para a prova do Enem, estudando os assuntos que já apareceram nas provas dos anos anteriores. Não somente resolvendo as questões, porque as questões nunca vão se repetir, mas os assuntos envolvidos sim. Então, vamos analisar aqui detalhadamente, primeiro fazer a leitura atenta do enunciado da 131. Vou pedir que você, meu querido aluno, já deixe o like, porque se deixar para o final do vídeo você vai esquecer. Então aproveita que a gente vai ler o texto da questão, deixa o like, qualquer dúvida deixa um comentário e compartilha com seus amigos. Vamos lá então. De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis, como cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Bom, há controvérsias, né? Tem gente que gosta de canela, uns sim, outros não, mas enfim. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam odor agradável e foram isolados de óleos naturais. É daí que surge a palavra aromático, tá, gente? Os compostos aromáticos, eles eram chamados assim porque tinham um aroma agradável. Professor, então benzeno é cheiroso? Não, o benzeno não é cheiroso. Aliás, não vai cheirar o benzeno, senão você vai morrer, tá? Porque o benzeno ele é tóxico. Mas não quer dizer que compostos que contêm o anel benzênico são tóxicos, tá, gente? Mas o benzeno isoladamente, sim. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em suas estruturas eletrônicas do que nos seus cheiros. Como as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais. E ele mostra aqui a estrutura de várias substâncias encontradas em óleos vegetais. Todas essas substâncias são aromáticas. E a pergunta aqui é muito simples, gente. Essa questão é muito tranquila. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de quê? O que caracteriza um composto como aromático? É a presença do anel benzênico. Todos eles aqui, ó, tem o benzeno, 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 benzeno e benzeno. Acabou o vídeo, gente. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu? Não, calma. Aqui no canal é diferente, galerinha. Vocês sabem que eu não ia terminar o vídeo só dando a resposta à letra C. Hã? O que foi? O que você tá... Ah, você quer uma aula do assunto, né? Ah, beleza. Eu vou te dar uma aula do assunto. Qual é a temática envolvida aqui nessa questão, galera? Compostos aromáticos. Você quer uma aula completa desse assunto, compostos aromáticos? Vamos comigo então, galera. Vamos falar sobre compostos aromáticos, tá? Primeiro, eu preciso te falar do principal representante dos compostos aromáticos. Ele não é o único. Eu vou te passar algumas mensagens, algumas surpresas aqui na aula de hoje, tá? Mas o benzeno ele é o principal representante, sim, da classe dos compostos aromáticos, tá? O benzeno, por si só, ele é um dos principais membros da química orgânica. Ele está presente em alimentos, corantes, plásticos, tecidos, medicamentos, só que não na forma isolada, tá, gente? Mas combinado com outras estruturas, porque, como eu falei para vocês, o benzeno, por si só, ele seria considerado uma substância cancerígena e muito perigosa para a nossa saúde. O benzeno, gente, ele é um hexágono feito por 6 átomos de carbono, tá? Cada carbono está conectado a um hidrogênio e aqui nessa estrutura, uma das formas de representar o benzeno são com duplas ligações alternadas. A gente vai já falar sobre essa questão da ressonância envolve o benzeno. A ressonância é o termo usado para descrever uma situação na qual, sem mudar a posição dos átomos, podemos escrever mais de uma fórmula estrutural diferente, mudando apenas a posição de alguns elétrons. Então, a ressonância são várias formas de você expressar o mesmo composto, em que a diferença entre eles reside na movimentação dos elétrons. Reparem aqui, galera, que eu desenhei duas estruturas para o benzeno
cuja diferença entre elas é apenas na posição dos elétrons da dupla ligação. Então, aqui nesse primeiro caso, como se a numeração da cadeia fosse nesse sentido, mas é uma numeração opcional, vocês estão vendo ali uma ligação dupla aqui, outra dupla aqui e outra dupla aqui. Aí, o que eu fiz para virar a segunda estrutura? Eu fiz uma movimentação de elétrons. Ó, eu joguei esse elétron para cá, joguei esse elétron para cá, joguei esse elétron para cá. Aí, virou essa outra estrutura. Aí, essa outra estrutura, para voltar a ser a primeira, o que eu posso fazer? Eu posso jogar esses elétrons para cá, posso mandar esses elétrons para cá e mandar esses elétrons para cá. Aí, volta a ser a primeira estrutura. Percebam que a única diferença entre as duas estruturas é na movimentação de elétrons. São, portanto, estruturas ressonantes de uma mesma substância. Se pode representar de forma simplificada dessa forma. Professor, então quer dizer que a ligação dupla ela fica mudando de posição no benzeno? Não exatamente. O que acontece na prática, gente, é que essa ligação carbono-carbono que existe no benzeno, ela de verdade, para alguns eu sei que vai ser difícil de entender o que eu vou falar agora, porque muitas vezes, para simplificar o ensino da ressonância, o professor acaba falando que as duplas ligações ficam mudando de posição no benzeno, quando de verdade não é isso que acontece. O benzeno, as ligações que existem entre os carbonos, elas são ligações intermediárias entre uma simples e uma dupla. Isso significa que, na real, o benzeno ele não pode ser representado isoladamente por essa primeira estrutura, nem ele pode ser representado isoladamente pela segunda estrutura, mas sim pela uma mistura das duas estruturas. Por quê? A gente sabe na química que uma ligação dupla ela tem um comprimento mais curto do que uma ligação simples. Isso é um fato na química. Ligações duplas são mais curtas do que ligações simples com os respectivos elementos. Então, se o benzeno ele fosse dupla simples, dupla simples, dupla simples, você teria uma ligação mais curta, outra mais longa, uma mais curta, outra mais longa. Sendo que o benzeno ele é um hexágono perfeito. Todas as ligações carbono-carbono do benzeno, elas são iguais, têm o mesmo comprimento e o comprimento é um valor intermediário entre o comprimento de uma ligação simples e uma ligação dupla. O que fez os cientistas pensarem que essa ligação ela não é nem simples nem dupla. Professor, então, se ela não é nem simples nem dupla, como é que a gente representa uma ligação que não é nem simples nem dupla? Pois é, pensa comigo o seguinte. Aqui é uma ligação carbono-carbono. Uma ligação dupla você representa assim, não é? Uma ligação simples você representa assim. E uma ligação que não é nem dupla nem simples, professor? Pois é, você coloca uma simples e um pontilhado, como se ela fosse um meio termo entre uma simples e uma dupla. Essa é a representação de uma ligação que não é nem simples nem dupla e sim um meio termo. Então, essa ligação carbono-carbono aqui no benzeno, ela não é nem simples nem dupla, é um meio termo. Essa aqui, a mesma coisa. Essa aqui também não é nem simples nem dupla, é um intermediário. Essa aqui também não é nem simples nem dupla, é um intermediário. Essa aqui também e essa aqui também, ó. Então, essa seria uma representação do benzeno. Que esses pontilhados ficariam um pouco estranhos, aí o que você faz? Une os pontos, aí fica esse círculo aqui no meio, ó, que representa o processo de ressonância, tá? Então, a ressonância indica justamente essa questão dessas ligações elas não serem nem simples nem dupla, mas um intermediário entre ambas, tá? E o benzeno, ele é, na realidade, representado por um híbrido de ressonância. Híbrido de ressonância significa uma estrutura que ela é, na realidade, uma mistura das duas outras estruturas de Lewis anteriormente mostradas. Vale destacar que as substâncias que têm um anel benzênico são chamadas compostos aromáticos, que é o que a questão do Enem basicamente cobrou, tá? Então, aqui nós temos os exemplos de algumas substâncias que são consideradas aromáticas, por exemplo, essa aqui, ó, tem um anel benzênico. Você pode representar desse jeito, apesar de não ser a representação mais fiel à realidade, não tem problema algum você representar o benzeno assim, ou usar a bolinha no meio, que indica a ressonância, o que é melhor, tá bom? A mesma coisa, por exemplo, o tolueno, ó, que você pode representar dessa forma ou dessa, não há nenhum problema, mas o tolueno, na realidade, como ele é um composto aromático, ele pode ser melhor representado por um híbrido, por uma mistura dessas duas estruturas ressonantes, tá? Temos aqui, por exemplo, o naftaleno,
que ele é uma junção de dois benzenos, aí você tem dois anéis aromáticos colados um no outro, para usar um termo mais simples, né? Em que você tem aqui duplas ligações, ó, que podem alternar entre um anel e outro. Ó. Você pode criar essas várias estruturas diferentes aqui para o naftaleno, cuja única diferença entre elas é na movimentação dos elétrons, por isso são estruturas ressonantes, tá bom? E vale destacar que nem todo composto aromático é tóxico. O benzeno, como eu falei para vocês, é tóxico, mas nem todo composto aromático é tóxico, como, por exemplo, a vitamina E, quimicamente chamada de tocoferol, presente no amendoim. Está aqui a estrutura da vitamina E, uma vitamina lipossolúvel. A gente olha para a cadeia dessa vitamina e vê uma longa cadeia com quase nenhum grupo polar. Aqui ó, só tem um oxigênio, esse OH, mas é uma vitamina predominantemente lipossolúvel e tem aqui um composto aromático. E nem por isso ela é tóxica. Um detalhe importante que a gente precisa entender também é que no benzeno todos os carbonos têm hibridação sp2, já vimos esse tipo de hibridação aqui no canal, tá? E o benzeno ele é uma estrutura plana e todas as ligações elas têm o mesmo comprimento, como eu falei para vocês, é um comprimento intermediário entre uma simples e uma dupla. Então, quando esses carbonos eles se juntam para formar o benzeno, nós temos a fusão de orbitais sp2, que aqui nessa imagem estão representados por esses balõezinhos aqui azuis, tá? E o carbono, quando faz hibridação sp2, ele acaba ficando com orbital p livre para fazer a ligação π, que aqui está representado ó, por uma espécie de balãozinho aqui amarelo ó, em cima e embaixo. Então, quando você junta todos os carbonos aqui, você fica basicamente com uma nuvem de elétrons π acima e abaixo do plano do hexágono aí que contém os carbonos. Então, a melhor maneira de você visualizar o benzeno, como o benzeno seria na prática, o benzeno ele é um hexágono, uns 6 carbonos, cada carbono conectado a um hidrogênio, uma nuvem de elétrons π acima e abaixo da estrutura. Esse seria o benzeno, a melhor representação, ou a representação mais próxima da realidade do que é o benzeno. Por isso que as reações que envolvem compostos aromáticos, galera, são chamadas de substituições eletrofílicas. Porque pensa que para reagir com benzeno, a espécie química que reage com benzeno tem que ser um eletrófilo, tem que ser um cara ávido por elétrons, tem que gostar muito de elétrons, porque o benzeno é uma nuvem de elétrons π. Então, por isso que muitas vezes você estuda reações orgânicas e acaba decorando um monte de reação, porque as coisas na sua cabeça não fazem sentido ou não são explicadas para você da forma correta e coerente, tá? Então, o benzeno ele tem essa característica de possuir uma nuvem de elétrons π, então ele acaba atraindo nas reações químicas espécies eletrófilas para que reajam com o benzeno, tá? Preciso mostrar para vocês, galera, também, que existem compostos aromáticos que não são necessariamente derivados do benzeno. Existem 3 condições para um composto ser considerado aromático. A primeira é que ele tem a cadeia carbônica fechada com ligações duplas conjugadas. Ligações duplas conjugadas são ligações alternadas. As ligações carbono-carbono precisam ser alternadas entre uma dupla e uma simples, uma dupla e uma simples. É o que eu costumo falar para os alunos do meu curso, o famoso tem-não tem. Então aqui ó, tem uma ligação dupla, aqui não tem. Tem dupla, não tem. Tem dupla, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Tem, não tem. Percebam? Duplas alternadas, tá? A estrutura precisa ser plana, então todos os carbonos precisam ter hibridação sp2. Hibridação sp2 significa uma dupla e 2 simples, porque quando o carbono apresenta hibridação sp2, ele vai possuir uma geometria trigonal plana, o que vai dizer que a molécula ela é 100% plana, e ele precisa obedecer à famosa regra de Huckel, em que 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Para um composto ser aromático, esse N ele precisa ser um número inteiro. Se o N for um número inteiro, isso significa que o composto é aromático. Se o N não for um número inteiro, isso significa que o composto, então, ele é alifático. Ele não é um composto aromático. Alifático significa um composto que não é aromático. Então, o benzeno. Por que o benzeno ele é aromático? Porque ele tem cadeia carbônica fechada com duplas conjugadas? Sim, o benzeno é aquele famoso tem, não tem, tem, não tem.
Tem estrutura plana? Sim, porque todos os carbonos têm hibridação sp2. Obedece à regra de Huckel? Sim. 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. Cada parzinho desse de elétron da dupla, ó, são 2 elétrons π, não se esqueçam disso. Ó. Então, 2, 4, 6 elétrons π. O benzeno tem 3 ligações π, mas cada ligação são 2 elétrons, então são 6 elétrons π. Reparem que o N aqui, gente, é igual a 1. O N sendo igual a 1 é um número inteiro. O benzeno, portanto, é um composto aromático. Vejam agora esse exemplo aqui, que é o 14-anuleno. Essa molécula aqui, ela é aromática, professor? Ela precisa seguir as 3 condições. Se uma delas não for satisfeita, já era, tá? Esse composto tem cadeia carbônica fechada com duplas conjugadas? Sim, ó, todas as duplas são alternadas com uma simples. Tem estrutura plana? Sim, porque todos os carbonos têm hibridação sp2. Obedece à regra de Huckel? 4n mais 2 é igual ao número de elétrons π. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? 4n vai ser igual a 12. N vai ser igual a 3. N é inteiro, então significa que esse composto é aromático. Então, reparem que esse 14-anuleno é um composto aromático e não é benzeno. Para vocês verem como nem todo composto aromático necessariamente é um derivado de benzeno. E tem aqui o 16-anuleno. O 16-anuleno, será que ele é um composto aromático? Ele tem cadeia carbônica fechada com duplas conjugadas? Tem. Cadeia fechada, duplas conjugadas. Tem estrutura plana? Sim, porque todos os carbonos têm hibridação sp2. Obedece à regra de Huckel? Não sei. Vamos ver. 4n mais 2 igual ao número de elétrons π. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 4n vai ser igual a 14, n vai ser igual a 14 dividido por 4, galerinha. A gente pode simplificar, vai ficar 7 sobre 2. 7 sobre 2 vai dar quanto? Ó, vai dar 3,5. N não é um número inteiro, então significa que esse último composto ele não é considerado um composto aromático. Sacaram? Voltando então à questão, né? Já vimos que a resposta é a letra D. A minha pergunta é: vocês sabiam tudo isso que eu expliquei aqui nessa questão? Muito provavelmente você nunca ouviu falar dessa regra de Huckel, não é verdade? Isso aqui, galera, e muito mais, você encontra no meu curso, né? Quer aprender química de verdade? Venha fazer parte do meu curso extensivo, venha ter o meu contato pessoal, venha conversar comigo diretamente pelo WhatsApp. Eu vou te orientar, vou pegar na sua mão, vou dizer exatamente o que você precisa fazer para alcançar a sua aprovação. Link aqui na descrição. Trabalho com poucos alunos para que eu possa oferecer um atendimento de excelência e individualizado para cada aluno que se prepara comigo. Você gostou desse vídeo, meu querido aluno? Não esqueça de deixar o like, acho que valeu aqui por esses conhecimentos novos que eu adquiri para vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês sabiam de todas essas características de um composto aromático ou você é mais um daqueles que só sabia que aromático era benzeno e benzeno era aromático e acabou. Tá? Você viu que a aromaticidade ela é rica em detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui finalizando a playlist Enem 2022 e dizendo para vocês ó, que tá vindo aí Enem 2022 PPL. Vamos fazer o raio-x das questões de química do Enem PPL, beleza? Grande abraço a todos, galerinha. Até a próxima. Valeu!